No último episódio, discutimos as manifestações, a pressão sobre o Congresso e o infindável racha da direita. E se alguém ainda tinha dúvida de que a anistia viraria o tema central da política nacional, os últimos dias mostraram que não há dúvida. Todo mundo está de olho nessa pauta. O embate chegou ao ponto em que até juízes daquele tribunal famoso reclamaram diretamente com o presidente por causa das declarações de Gleisi Hoffmann, que teve que voltar atrás nas declarações. O governo Lula se irritou com os 100 deputados da sua própria base que assinaram o requerimento de urgência, enquanto Dirceu e Gleisi já não conseguiam mais esconder o racha interno do PT, que está com suas disputas internas se acirrando e uma eleição partidária que já virou guerra aberta. Mas no meio desse cabo de guerra fica a pergunta: quem é que está no comando? A verdade é que, apesar da resistência, a oposição mostrou uma lição importante nessa história. A articulação política ainda vale mais do que grito em rede social. E por falar em política, a lacração voltou ao centro do debate quando até Andressa Urach está cogitando se candidatar para o Congresso, fica evidente o vazio de proposta de boa parte dos nossos representantes políticos. Enquanto isso, o Estado está institucionalizando o empobrecimento com a política pública. Fomos à Feira das Bets em São Paulo e o que vimos foi assustador. Estados e municípios brigando para legalizar as suas próprias plataformas de apostas. É esse modelo de desenvolvimento que a gente quer? Pois é, e para isso temos aqui, como sempre, Arthur Machado, Kim Paim e o nosso frila fixo, Herbert Passos. Tudo bem com vocês aí? Aqui tudo Tudo maravilha, certo. graças a Deus. Maravilha! Então, vamos começar falando sobre a anistia. Vamos começar com o Kim, que é o cara que tem falado sobre isso quase não, diariamente, né, nos seus vídeos. Mas antes de qualquer coisa, a gente queria dizer aqui, eu acho que eu falo por todos, estamos rezando pelo Jair Bolsonaro, que está voltando aí de uma operação, né? E a gente não sabe direito como vai ser os próximos dias, vamos ficar informados. A gente está gravando, para quem não sabe, na segunda-feira ainda, apesar do programa ir ao ar na quarta. Então, estamos em oração aqui pelo Jair Bolsonaro e por todos vocês também, nossos ouvintes, porque é sempre bom rezar por todo mundo. Então, Kim Paim, diga aí, como é que foi essa semana aí? A questão da anistia avançou? Não avançou? Avançou, né? Avançou bastante e eu acho que, independente da nossa análise aqui, vai ter mais coisas até o programa ir ao ar do que a gente vai conseguir comentar, porque Verdade. de semana passada para cá, muita coisa aconteceu. Inicialmente, a ideia era fazer o quê? Pegar os líderes partidários, eles falam o nome do partido, e tentar ir em busca do apoio dos líderes, porque na Câmara, no regimento interno, existe um caminho quando você tem um projeto que você quer dar celeridade nele, você quer dar velocidade, e aí para você pular todas as comissões, ou se quer entrar até em comissão especial seria o meio termo, mas se você quiser mesmo ser urgência urgentíssima, você faz o quê? Um requerimento de urgência. Para apresentar isso, você precisa ter os 257 votos. Aí você pode ir no atacado, no caso você precisa da assinatura dos líderes do partido. Quando o líder assina, vale por todo mundo. Só que aí a turma não quis. Aí já começou a década travada. Já que os líderes não quiseram, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é quem estava à frente dessa iniciativa, partiu para o varejo, deputado a deputado. E o tempo foi passando, a semana foi indo, a imprensa noticiando que sem nenhuma chance de conseguir as assinaturas, não vai. A coisa foi indo. O PL recorreu a algumas estratégias que eu achei até interessante. Eles chegaram até a contratar modelos, levar até os modelos para o aeroporto para pegar os deputados chegando no aeroporto. Terça-feira lá, o pessoal vindo trabalhar. Aqui é modelo, é braço, cheiro, deputado, assim, isso daqui. E funcionou. No final da semana eles conseguiram as 257 assinaturas, não pararam, parece que conseguiram ainda mais, o que fez que começassem as reações no Brasil. E essas reações dessa vez, acho que foram para um novo patamar. Não que a gente já não, assim, surpreende? Não. Mas um novo patamar, porque no Brasil hoje em dia mais nada choca, não tem como chocar. Choca, é difícil, o que é que você se choca no Brasil hoje? Aí, diante das assinaturas de protocolar, a turma lá de cima, o poder mais poderoso de todos desse Brasil, né, o Monte Olimpo do Judiciário, literalmente
quase que deu uma ordem, porque no dia que conseguiram as assinaturas, a Gleisi Hoffmann, ela deu uma entrevista falando que esse negócio de anistia não, mas ela vê espaço no Congresso para discutir a revisão das penas, não a dosimetria. Por ela falar isso, foi um pega pra capar. Aí no dia seguinte a Bela Megali falou, olha, os ministros do Supremo entraram em contato com Lula, eles não gostaram disso. Mandaram vários recados, principalmente pela ala jurídica do governo, que se o governo insistir nessa discussão e achar que qualquer outra pessoa além do Supremo pode decidir isso, vai se criar uma crise. E o Supremo não quer uma crise, mas está pronto para uma se for necessário. Aí todo mundo ficou olhando assim, mas como assim? O que é isso? Aí eu vi o Mário Sabino, que era da revista Cruzoé, hoje em dia escreve no Metrópolis. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma ameaça? Eu não consigo, é normal isso? O que seria essa crise? Então agora os nossos julgamentos, que sempre foram técnicos, nunca existiu neste país um julgamento político. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar que a técnica não prevalece sempre. Aí ele perguntou, vai fazer o que agora? Então agora vai começar a se votar contra os interesses do governo em julgamentos que são importantes? Como é essa crise? Como é que funciona isso? Aí, como se fosse pouco, aí vem, após que as assinaturas, um novo recado, também pela Bela Megali. Ministros do Supremo acham que o Lula e os seus ministros, né, aí se bota assim, o Lula, se for necessário, deveriam entrar em campo, primeiramente, com os líderes partidários e também, se necessário, fazer um homem a homem para a retirada de assinaturas. Porque, em tese, o Sóstenes Cavalcante só iria protocolar na semana do dia 21, porque a reunião de líderes está marcada para o dia 25. Então, tem até lá para tirar assinaturas, né? Pelo menos que eles diziam que até protocolar poderia tirar assinaturas. É o que a imprensa dizia. Aí a Bela Megali falou isso. São eventos do dia 12, 13 e 14. Aí o evento do dia 14 é Lula age. Lula age e vai pra cima do 100, exatamente a cobrança, do jeito que pediram a ele, foi pra cima dos partidos, falou, olha, você tem cargo no primeiro, segundo, terceiro escalão, se não quiser perder o cargo, é melhor tirar a assinatura. Mas, nesse meio tempo, hoje, a imprensa toda noticiou que o pedido foi protocolado. E segundo o Sóstenes Cavalcante, aí eu não vou saber explicar, ele disse que no regimento interno lá existe sei lá, alguma coisa que, da forma como foi feito e por já ter protocolado, meio que ninguém mais pode retirar a assinatura. Então, assim, foi consumado. Agora, quais serão os próximos passos? Vai ser pautado? Não vai ser pautado? Eu não faço a mínima ideia. Mas vendo essa reação, o ódio da imprensa, dos jornalistas, essa movimentação, né, das pessoas mais poderosas do país para tentar barrar, é sinal que a anistia, no mínimo, pode incomodá-los. No mínimo, pode incomodar. Porque se não fosse incomodar nada, se fosse um negócio 100% inconstitucional, enfim, eles sempre têm o poder da caneta, né? Talvez eles não queiram se desgastar lá na frente. Mas você vê que é algo que já gerou um desgaste a ponto de toda essa turma se movimentar, a Globo escrever editorial, enfim, toda aquela ladainha de sempre que todo mundo acompanha. E eu acho que até o programa Iauai, o que? Quarta-noite, mais coisas terão acontecido. Com certeza, também acho. O Herbert, você que é um cara... a gente recebe aqui, a gente tem os assuntos que a gente vai falar, você já deve ter pensado em algo para falar, mas eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a sua experiência. Você é um cara que está ligado em política há bastante tempo, que nem você falou, desde moleque, né? Por causa do seu pai e tal. Você já viu uma coisa tão assim... explícita no sentido de uma democracia Corleone, assim, do tipo, vale na base das chantagens em cima de chantagem. Eu sei que o Brasil nunca foi, assim, o país das maravilhas nesse sentido político, mas uma coisa tão explícita que a imprensa também fala, na maior cara de pau, o cara tá meio que chantageando aqui, o outro tá chantageando ali, e a vida é assim, e parece assim, bonito país que você tem aqui, né? Pena que eu espero que nada aconteça, né? Sabe aquela coisa, papo de mafioso, né? Bonito esse seu legislativo aqui. Tomara que ele não aconteça nada, que ele não seja atropelado, sei lá, uma coisa assim. Olha, por incrível que pareça, eu já vi sim, e esse tipo de chantagem é bastante normal, esse tipo de pressão. O que eu nunca tinha visto era algo assim, vindo do STF e circulando em rede nacional como se fosse assim, algo tranquilo. Mas no dia a dia da política regional, municipal, é normal, né? Pô, você tem cargo de confiança aqui comigo, eu quero passar tal assunto aqui. Pô, você não corre por mim. Veja, cargo de confiança é um cargo
político. Então, pressupõe que aquela pessoa que tem o cargo tem um compromisso também político com aquele político que indica o cargo. Ué, na medida em que o cara está no cargo e não vai junto com aquele político, ele se torna alvo de pressão. Então, isso é o que acontece no dia a dia de Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, enfim, o dia a dia das prefeituras e do Estado. E todo mundo que está dentro conhece. Você está falando isso de uma coisa interna entre o poder legislativo. O problema é quando entram outros poderes, não? Não necessariamente, porque sei lá, vamos supor, o deputado X. Sabe por que não é só o poder legislativo, Felipe? Porque o deputado, quando indica cargos, ele indica dentro do poder executivo. Entendeu? Sim. Ele não tem cargos no poder legislativo. Não. O poder legislativo, mas eu digo, tem legislativo e exectivo, essa coisa entre os dois, mas o estranho para mim é o judiciário. Então, infelizmente, eu gostaria de também dizer que é estranho, mas infelizmente não é estranho, porque o judiciário fica com a causa do monte de gente na mão. Se você fizer uma pesquisa, dos presidentes dos tribunais, as pessoas que são altas no campo da justiça, e você observar quem são os assessores, você vai encontrar muito filho de gente importante, empregada aqui e ali, entendeu? Cara, é um escambo danado. Esse é o normal da política brasileira. Então, isso acontece organicamente em tudo que é canto. Então, sei lá, o político X dá emprego pro filho do juiz não sei o quê. Não é nada, é só amizade, afinal o cara tem título e tal, sabe? Mas vai se criando uma teia de relações que é muito... Cara, isso é muito brasileiro. Não sei em outros países se o negócio fica tão escancarado dessa maneira, mas aqui funciona na base dessa teia de relações. E depois, num momento decisivo, isso pesa. Então, eu não estou querendo dizer que um político dá emprego, faz indicações para filho de fulano ou beltrano como algo diretamente ligado a proteger uma causa, influenciar a política. Mas a gente sabe que no meio das relações do dia a dia, quando tem um momento decisivo, isso acaba tendo um pezinho, as relações pessoais acabam tendo um pezinho. Agora, em nível federal, o STF fazendo uma pressão, isso sendo noticiado por colunistas que falam, sei lá, na Globo, na Folha, de fato é a primeira vez. E então isso sinaliza que a gente está vivendo um escancaro. E um escancaro que expõe exatamente a fraqueza do governo. Então, assim, aquilo que a gente comenta já há vários anos, que a gente tem um executivo enfraquecido que depende totalmente do judiciário, isso agora vai ficando explícito. Ou seja, o judiciário tem pautas próprias, o que está sendo colocado assim, sob a luz agora é o papel político do judiciário. O judiciário sempre teve papel político e agora isso fica apenas mais evidente, já que os tops da casta estão sendo expostos dessa maneira. Mas não acho que seja uma grande novidade, não em termos do que rola no dia a dia. Só tá mais explícito e maior, né? Em níveis federais e coisas assim. Não, tá escancarado. Porque, veja bem, sempre... Cara, você acha que não rolava política antes? Você acha não, que... sim, não, porque, mas o meu espanto é sobre a cara de pau, não é sobre... Porque não, assim, é claro que a gente sabe, mas isso não pode ser normalizado, né? Tipo assim, tudo bem, é assim mesmo, o cara vai lá e... Porra. Então... Eu posso ser meio inocente. Eu não sei porque pra mim isso já é normalizado no dia a dia. Porque no dia a dia, cara, qual que é o dia a dia, por exemplo, de uma prefeitura? Pegando do micro pro macro. Qual que é o dia a dia de uma prefeitura? Cara, qualquer um que... Ou seja, o policial, sei lá, vamos pegar um policial. O policial que tá lá correndo atrás de bandido na rua, muitas vezes ele volta pra casa dele e ele mora numa periferia. Ele mora na favela onde tem bandido na esquina da casa dele. E ele não pode fazer nada. O cidadão comum, que de repente tem um voto mais à direita, mais conservador, vai dizer que bandido é bandido morto, ele mora também às vezes na periferia e tem boca de fumo na frente da casa dele. O cara que fala mal do funk, porque acha que isso corrompe a juventude, tem baile funk também fazendo barulho à noite quando ele quer dormir pertinho de casa. Então, cara, a realidade do brasileiro, ela é muito dura no seu dia a dia. A convivência com a bandidagem, com as coisas erradas. O brasileiro é muito anestesiado, digamos assim. Então, a gente já vive... Poxa, essa semana estava saindo a notícia aí, lá no Rio de Janeiro,
onde uma certa facção, não lembro qual, começou a colocar portões nas ruas e cobrar pela chave. Ou seja, vender droga é coisa do passado, entendeu? Isso aí já se estabeleceu, um termo que eu já uso há bastante tempo, não são mais facções criminosas, são corporações criminosas. E não existe mais essa separação tão evidente o que é traficante, o que é milícia. O negócio está tudo meio junto e misturado, e todo mundo que está dentro da política convive com isso com uma certa normalidade, porque você não é algo que você consegue vir com uma ordem superior e acabar com aquilo da noite pro dia, porque tem muitos interesses envolvidos. Então você chega lá, vamos acabar com esse esquema aqui. Cara, quando você começa a puxar o fio, você vai ver tanta gente com o rabo preso nesse fio, você vai ver que peraí, aquela comunidade ali, puta, ali os caras têm não sei quantos mil votos, esses não sei quantos mil votos, puta, elege aquele cara ali, dá uns votinhos para aquele outro ali. Então daqui a pouco você chega com o próprio governo do estado tentando fazer algo, você começa a ver pressão de um monte de lado, falando assim, não mexe ali não, calma aí, não faz isso, não faz aquilo. Então ninguém faz nada, o negócio vai se estabelecendo como um câncer que vai crescendo gradativamente, e a gente já está um problema meio estrutural. Nos centros urbanos, cara, a violência, ela já passou muito do limite, porque antes você tinha um crime meio que organizado. Agora você tem um crime organizado, mas ele tá com novas camadas. E a camada mais embaixo, vamos dizer agora. Ele tá estruturado, mas as camadas mais baixas já não tem mais tanto controle. Então, por exemplo, aqui na Baixada Santista tem muito crime organizado, mas há 30 anos atrás alguém roubava uma pessoa que mora na comunidade, essa pessoa podia ir lá, bater na porta do chefão e falar, fui roubado, eu sou morador aqui, né? E aí ia recuperar, iam dar um cacete no cara que roubou. Cara, hoje não tem mais isso, hoje você não consegue mais ter esse controle, porque a quantidade da população envolvida com isso aumentou muito e não dá mais para ter controle. Então a gente está fazendo uma curva perigosa a caminho de um narco-estado. Muito bem. Voltando um pouco, né, para o nosso fio do que a gente estava falando, porque acabei perguntando e a gente desviou um pouco. Mas, Arthur, agora a tua vez. Com essa bagunça toda aí que deu, a gente viu que tem um racha no PT, e o racha entre também o PT e a base, né? Porque não necessariamente os votos que foram a favor da anistia eram do PT, mas também eram da base do governo dele, né? Mesmo com essas manobras todas, você acha que a anistia está avançando satisfatoriamente, vamos dizer, é uma palavra difícil, porque satisfatoriamente seria os caras saírem amanhã, né? Mas você acha que existe um avanço, ou como que você vê essa daqui para frente, como é que vai ser? Eu acho que até satisfatoriamente eles não deveriam nem ter sido presos, né? Então... exatamente. É isso, mas é difícil essa pergunta aí, Trelli, é muito complexa, porque tudo isso, como o Kim disse no início, tem a ver com uma parte do clima político. E é verdade que esse clima político a favor da anistia, ele ganhou tração muito rapidamente e tem mudado muito rapidamente a percepção, né, política que tem permitido que as coisas aconteçam. Então, de fato, o que já acontece é que já é engraçado, né? No início, algum tempo atrás, você não se discutia em relação à anistia no sentido de que nem era uma hipótese viável, era quase que inaceitável. De repente começou a falar assim, não, a gente vai discutir muito mais para frente. E agora já se discute uma revisão de pena, e já se discute de fato uma anistia. Agora, a própria base eu disse assim, a própria base do governo, como você falou, que está no dia a dia, que ouve o eleitor, que ouve o prefeito da cidade, fala, esse é um tema que sensibiliza as pessoas. Porque tem uma diferença, às vezes o executivo, no seu mais alto nível lá, ele não está tão preocupado com os temas que sensibilizam as pessoas no dia a dia. Ele está mais olhando mídia, ele não está em contato com a turma. A turma, ele recebe a temperatura da turma muito pelos deputados, que recebem os prefeitos, que recebem o governador. Então ele sente muito a base de acordo com a Câmara. E, de fato, a base hoje do governo, os deputados membros da base, começam a dizer, olha, existe uma sensibilização em relação a isso. E é claro que isso começa a chegar, né, junto e começa a atingir as camadas de cima, inclusive o judiciário. Até mesmo porque mesmo os advogados
que são de esquerda, do Prerrogativas, que são historicamente voltados à esquerda, dizem que há um exagero em relação ao que foi feito, né, no julgamento da turma. Então você tem um momento político muito favorável, entendeu? Agora, quando isso vai acontecer, a velocidade que isso vai acontecer, o cara que tá fazendo isso tá dando uma de mandinar, né? É tipo assim... É dizer, é aquela história, esse ano alguém vai passar dificuldade na vida e tal, aquela previsão abstrata, não é difícil, porque mas o clima é muito favorável, veja só, o clima de fato está começando a ficar favorável a favor da anistia, embora tenham vozes, por exemplo, teve um malandrinho no Estadão que já tentou dizer o seguinte, começou a criar uma tese, né, que obviamente é pedido de alguém, porque ninguém escreve nada à toa, então o cara escreveu o seguinte, mesmo que o Congresso aprove a anistia, a anistia é inconstitucional. Quer dizer, tentando criar uma tese mas você vê que a repercussão dessa matéria foi muito ruim, inclusive no meio jurídico. Então você vê que, de fato, como no Brasil não existe direito verdadeiro definitivo, quando a repercussão é ruim é que não colou. Essa que é real. Então... Aquela coisa da lei não pegar tá vindo através da imprensa já, né? Tipo, vamos ver se pega por aqui, se não pegar... Os caras sempre testam, né? Ele testa pela imprensa, testa pela Daniela Lima, ele solta os mísseis para ver se cola. Às vezes cola. Gostei que você separou imprensa de Daniela Lima, eu achei bom, porque é isso mesmo. Muito bem. Agora vocês acham... Né? Fala. Exatamente. É uma assessoria, parece. Agora... A gente está vendo esse avanço, eu gosto sempre de repetir, tem muito a ver com coisas que a gente conversou aqui, que a gente falou, gente, porque o Alcolumbre, porque o Hugo Mota e não sei o quê, até hoje tem cara reclamando e não está vendo realmente o resultado prático disso, né? Porque se com eles, que ninguém morre de amores, tá assim, né? Imagina como é que estaria com menos comissões, com menos poder, porque é isso que são as comissões, são poder, como é que estaria a situação do pessoal que está preso injustamente. Eu normalmente faço um rodízio aqui, mas eu quero voltar pro Kim, porque ele sempre fala disso mais uma vez. O pessoal estava falando em lançar a Débora, que é a moça do batom lá, da estátua. A gente já teve Renato Cariani, a atriz Andressa Urashi já foi procurada para ser candidata. A gente já teve tiriricas, teve coisas assim, né, que vão vindo, independente do trabalho Romário, né, independente do trabalho dessas pessoas, buscar esses nomes que chamam a atenção. O cara nem quer saber se é bom ou não. Imagina, Andressa Urach, não é um exemplo de vida, né? Eu imagino, assim, em geral, pelo menos para as pessoas que assistem esse programa. Você acha que, primeiro, por que a gente já explicou por que as comissões eram importantes? Por que esses nomes são tão importantes para os partidos? Existe um jeito da gente, como eleitor, mudar um pouco essa cara, essa coisa assim, deixar de votar nesses caras? Porque eles são puxadores de voto, né? Então tem um motivo para ser assim. Fala um pouco sobre isso, Kim Paim. Então, eu acho que a gente, como eleitor, a nossa parte, assim, da gente estar aqui conversando e que então, possivelmente está nos ouvindo, jamais votar num cara desse, né? Quem para... Acho que quem tá na internet acompanhando a política não vota nessa galera. Não vota mesmo. O que cabe ao eleitor é que ele trabalha do homem a homem, um cara que não é politizado. Que ele vai lá, ele conversa, ele tenta explicar as coisas, aí ele fala do candidato dele, sabe? E vai tentando trazer o cara, ainda que o cara não passe a acompanhar a política, você tenta também ir trazendo o cara mais pro seu lado, para perto de você. Eu acho que esse trabalho meio que de convencimento, de você conseguir ter pessoas mais bem votadas, eu acho que depende muito mais do partido, dos políticos e das pessoas que estão na máquina, né, desse grupo político, do que de outras. Eu sempre uso o exemplo do Ebert. O Ebert, esse daí eu levo pra vida. Eu até cheguei a falar isso anos depois porque acho que o Ebert fala isso, nossa, desde talvez 2020 ou 2022, que ele falava o seguinte, em 2018, Eduardo Bolsonaro chegou a ter 30 mil votos em Santos. Isso é o suficiente, no mínimo, para fazer uns 2 vereadores. Agora, para fazer isso, tinha que ter em Santos, dando rodada, organizar esse meio de campo, ver quem são os candidatos e fazer um trabalho junto com esse eleitor que votou nele. E aí tentar direcionar e colocar mais 2 na máquina. E você vai criando assim a coisa, né, bem organizadinha, como o PT faz,
para, nas próximas eleições, esses 30 mil votar em você de novo, né? E, enfim, colocando mais gente sua na máquina, emplacar deputado estadual, direcionar esses votos também para o Senado, para o governo, para a presidência da República. E, em teoria, a maioria já está indo. Então, quem tem nas mãos, acho que um poder maior de você conseguir influenciar esse meio de campo, é a classe política, são os deputados. Porque terminou a eleição, o cara olhou ali, mapa de votos. Vou pegar a cidade, vamos pegar os caras bem votados. Ele pega a cidade que ele teve acima de 7% dos votos. 7% normalmente você elege no mínimo uns 2 por cidade. Se você tiver num partido minimamente organizado. Cara, ele faz ali, ele monta. Os deputados só trabalham 3 dias por semana. Quem falar outra coisa, é mentira, não trabalha mais, a maioria, ainda mais. Quem trabalha talvez mais que isso, faz aquelas reuniões fora de agenda, que acaba acontecendo, é um ou outro. É aquela cúpula mesmo, os cardeais da Câmara e do Senado. O restante ele é 3 dias no máximo batendo no cartão, dá um rolezinho ali na Câmara, finge que tá fazendo alguma coisa. Aí tem 4 dias pra não fazer nada. A galera vida mansa, a galera podia estar rodando. Eles deveriam organizar. Quando alguém convida eles para um mega evento, que paga a passagem, sabe? Eu não sei se vocês sabem, tem deputado, inclusive, ele tem, assim, você pode realmente contratá-lo, tipo, você é artista, desde que você banque. Que nem cara de 15 anos, de festa de 15 anos. Não ele não vai pra festa de 15 anos, vai pra eventos, sabe? Eventos locais. Eu não vou falar muito, porque senão o pessoal vai ficar fácil de saber de quem eu tô falando. Mas deputados que eu falei, rapaz, você ganha dinheirinho, tem um cachezinho, lógico, tem um cachezinho pra ele, mas o hotel e a hospedagem, a logística para ele e a equipe de comunicação. Presença um negócio VIP. assim é sensacional. Então, para esse tipo de coisa, eles se movem. Mas para ele utilizar a verba de gabinete que ele tem para fazer um negócio mais estruturado, visando realmente uma mudança no país, fala, poxa, vou passar para a cidade A, cidade B, cidade C. Ele faz um planejamento ao longo do ano. Não dá para ir em tudo, mas se ele tivesse planejado isso em 2022 e tivesse colocado em prática, poxa, eram 2 anos até as eleições municipais, quase 2 anos. Já porque ele começa ali em janeiro de 23, né? Eu não quero que ele vá sem estar recebendo dinheiro, sem ter a verba. E ele ia ter que fazer isso mais ou menos até abril, né? Porque já tem que ele ter os candidatos, as candidaturas. Então ele teria nada 1 ano e 4 meses para ir nas principais cidades que ele pontuou bem, pegar os caras dele. E uma vez que ele colocou a galera, ele criou um movimento mínimo em determinada cidade, aquilo vai crescendo, vai ganhando corpo. Quando a galera que ele colocou na máquina entra e trabalha e apresenta resultado, a população local pode ver e fala, poxa, bicho, meu voto serve para alguma coisa. Olha para aquele cara como tá trabalhando. Olha como o vereador tá vindo aqui no posto, sei lá, do SUS. Olha, a Norminha tava lá com o Neto, rapaz. Ninguém queria atender, chegou lá o vereador, botou ordem na casa, o Neto de Norminha, vou votar naquele cara. Disse no típico diálogo de tia do Zap, que às vezes nem acompanha a política, você já ganhou o cara. Sabe, assim, uma besteirinha ou outra, uma fiscalização, foi lá ver o que tá acontecendo na rua. Mas esse trabalho, muitas vezes, ele fica em segundo plano. Porque é a live, é o post, é o vídeo viral, sabe? É o que acaba por movimentar esses parlamentares. E aí, no final do dia, a gente acaba elegendo Tiririca, o pastor Isidoro, né? I'm crazy, man. Ele mandou essa. Que a Credência Liberal tem que mandar ele para os Estados Unidos para ele explicar pro Trump que tá com ele salvar o mundo da Terceira Guerra. Eu falei, mano, você realmente é louco. Pelo menos você assumiu que você é louco. Ele só é um louco para cuidar de outro louco. Pronto. Pelo menos é um louco honesto. Mas chama atenção e ganha voto depois, né, dos desavisados. E o povo vota nisso. Naquela do Tiririca, pior do que tá, não fica. Fica. Porque só tá piorando. Né? Pois é, tamo vendo. Só tá piorando. E o pessoal acha que é bobagem, que é besteira. Então, assim, eu acho que a população já faz muito. Eu acho que o povão já faz muito, muito mesmo. Pra, assim, pro retorno que não tem nenhum, porque o povão não ganha pra trabalhar, o povão não ganha pra fazer militância, política, nada, só sugesta. Só comentário, às vezes quando eu vejo lá o povão cobrando nas redes sociais, falando Cicano Beltrano, fica tomando sugesta, às vezes é bloqueado pelo deputado que tá cobrando, isso aí acontece direto contra o povão. E, pois é. Em contrapartida, assim, cadê a classe política? Eu acho que esse papel cabe à classe política. A gente começa falando de Bolsonaro, da cirurgia. O que é que Bolsonaro fazia antes de parar tudo para fazer a cirurgia? Bolsonaro estava indo lá no Rio Grande do Norte porque Rogério Marinho organizou, ia servir lá de piloto, o Rota 22.
É um cara que já tem anos de experiência na política, então ele organizou um roteiro lá no Rio Grande do Norte. Vamos passar por aqui, por aqui, por aqui, por tais cidades. Vamos mostrar as obras aqui do governo. Vamos tentar criar canais diretos de comunicação com a população, seja ele ter o WhatsApp do cara, para o cara começar a receber informação que às vezes não recebe. Nessa cidade que a gente vai passear, vamos ver se tem alguma liderança local, vamos ver se tem algum potencial candidato. Então você vê, o Rogério Marinho, ele pode se beneficiar disso? Pode. Bolsonaro também pode. Mas não é um negócio que isso está visando, vamos só aqui, ó, é que é o meu, eu quero ganhar os meus votos. Não sei, Rogério Marinho tem mandato aí por mais 6 anos. Tá aí de boa, mas tá ali, tá organizando, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. Que mandato Bolsonaro tem? Tá inelegível, com a cúpula judiciária caindo na cabeça dele, sabe, sendo destroçado todo santo do dia pela imprensa e tá lá, tá rodando, tá trabalhando. Agora você vê esse mesmo tipo de empenho vindo de outro lado. O cara aí, ele agora tá com 70 anos. Na campanha ele tava aqui com 69, campanha municipal. Às vezes fazia quatro cidades num dia. Eu acho que não é bobagem. Você acordar de manhã cedo pra pegar um avião, sei lá, 7, 8 horas da manhã, ou seja, você acordou umas 6, 5, com um busto daquele tamanho, na idade que ele tá, vai ficar tomando sol na cabeça, né, naquele jeito que ele vai em cima de carro de som, falando, repetindo um monte de coisa, gritando naqueles microfones distorcidos. Cara, isso desgasta. Isso desgasta. Tinha alguém fazendo algo similar? Vocês viram aí algum deputado fazendo campanha pelo país todo? Então acho que é esse tipo de coisa que faz a diferença. Não quer o André Surak, não tem o Renato Cariani. Eu até gosto do Cariani, mas, pô, segue lá fazendo teus vídeos lá de personal trainer, irmão. Segue lá nas tuas empresas. Deixa a política pros políticos, sabe? E a galera política segue o exemplo, né? Alguns dizem que Bolsonaro é líder, então segue o exemplo da liderança, né? A política, os políticos também aprenderem a serem políticos e não influencers, né? Quer dizer, eles vão influenciar, mas de uma forma diferente. Aliás, Arthur, essa coisa de político buscar like, também tem uma coisa meio... Você tem que ter like, você tem que ter gente, você tem que ser visto, né? Às vezes o cara... Tudo bem, o Bolsonaro é um cara conhecido. O cara que não é muito conhecido, ele precisa chamar atenção de alguma forma. Mas a gente, como quem vai votar, né? A gente precisa, como eleitor, a gente precisa também saber separar os joios dos trigos, né? A gente teve o exemplo do Marçal aí, que, pô, o cara chamou a atenção, sou conservador, não basta ser antipetista, qualquer um pode ser antipetista, até o nosso Rui da Tropa é antipetista hoje em dia. Ruizão. Então é fácil ser antipetista. Mas... a gente precisa aprofundar mais essas coisas. Agora teve aquela história do Rodrigo Manga. Eu simpatizava com ele, ainda simpatizo, é um cara interessante nas redes sociais, mas eu não sei nada da história dele. Eu nunca votaria nele sem saber o que aconteceu, quem é o cara, né? E as pessoas se encantam, de repente, com uma figura e, vou votar e pronto, né? Então, o que você acha dessa... O cara tem que ser ao mesmo tempo polêmico, ao mesmo tempo ele tem que aparecer, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer o trabalho dele. Como é que fica isso aí, Arthur? Você que inclusive já foi até candidato, né? Então, eu acho que tem tudo até no processo político ele tem suas fases, né? Tem o seu tempo político para cada coisa, para cada momento. Então, eu me lembro que até tem um pouco tempo, eu até vi uma entrevista que o próprio Salles colocou na página dele, e ele estava dando uma entrevista pro Lobão, e ele mais novo, né? E o Lobão perguntou para ele assim: Salles, o que é ser direita? Começou assim, explica aí o que é esse movimento conservador e tal. E é muito interessante, porque ele falou assim, acima de tudo é ser anti-PT. Ele começou com essa frase, porque fez parte, veja só, da história do movimento, de um movimento da construção até, né? Dessa insatisfação que, num determinado momento, ela não tinha uma unidade clara, e não tinha, ela era uma insatisfação e ela não era percebida, ela era anti-PT, mas ela não era somente anti-PT, porque ela não foi Alckmin, ela não foi para os liberais, ela não tinha, ela não sabia ainda nomear aquele sentimento que existia. Então, é normal que isso começou dizendo assim, primeiro eu quero ser anti-PT. E também foi normal pela falta de espaço em que a mídia, né, então o Olavo sempre falava isso corretamente, que a esquerda sempre escolheu a direita com a qual ela gostaria de competir e concorrer, então ela sempre nomeou, não, eu prefiro esse cara aqui. Então sempre houve essa escolha entre
o Lula, um termo esquerda, e um neoliberal. Lula, Fernando Henrique, Lula, Serra. Sempre foi essa combinação. Então, isso, obviamente, levava uma falta de espaço, inclusive na mídia, para você apresentar outras ideias, para você ter uma outra visão, porque os caras queriam limitar a moldura onde a discussão era feita. Entendeu? Politicamente. Agora, falando objetivamente sobre a questão das redes, aí vem as redes, então, e você começa a ter a possibilidade de outras ideias, de outras figuras, e algumas saíram na frente, outras utilizaram mais as redes, outras não sabiam usar tantas redes, ou não acreditavam tanto no Twitter, e chegaram primeiro e beberam água limpa. E de um determinado momento, quem chegou primeiro conseguiu ter essa ideia do impacto, e atrair gente com uma ideia que era uma ideia diferente daquela que estava sendo posta no modelo, e a grande maioria das pessoas, elas queriam simplesmente acabar com o sistema. Então, a verdade é que muitos dos votos, se você tivesse um voto que era o seguinte, implodir o sistema. E o voto ia ser esse. O voto não ia ser no cara tá lá, pô, no YouTube. Ia ser, eu quero implodir o sistema. Onde eu aperto pra implodir? Tinha um nome resetar. Até antigamente. Entendeu? Antigamente tinha o nome, o voto de protesto. Tinha até, o pessoal falava, hoje em dia não fala mais isso, mas o Tiririca seria um voto de protesto. Protesto legal, né? Então, bota o cara lá. Só que eu acho que isso evoluiu, tá, Tré? Acho que nem é o voto de protesto. O cara queria o voto de implodir o sistema. Explodir. Míssil. O cara lançava o míssil. Porque se ele pudesse, não é mais assim, eu quero dizer que eu tô insatisfeito, olhem pra mim. Não, é assim, cara, eu quero explodir o que tá aí. Então, esse voto aconteceu. As redes, eu acho que elas tiveram um pico nesse aspecto, entendeu? E as pessoas compraram a turma da lacração, comprou a turma do discurso vazio, comprou a turma do tic-tac. Tudo isso aconteceu. Faz parte da nossa história. E, de repente, o cara vira e fala assim, tá bom, eu quero saber o seguinte. E aí, eu acho que tem não é, puxa-saquismo, que você sabe que eu sou longe disso. Mas tem um cara que fez a diferença nessa história, que é o nosso baiano aí, nosso canguru querido, amado, entendeu? Nosso bigode na história da internet. Que ele fez a pergunta que começou a incomodar muita gente. E aí, qual o plano? Tanto que eu digo o seguinte, eu falo isso internamente, a galera sente muito, cara, a pergunta do Kim. Qual é o teu plano? Me fala o que você quer fazer. Porque essa pergunta do cara, os caras sentiram muito. Porque assim, o que você quer fazer? Me conta aí. Se você tá antes que tá aí, tá tudo bem, né? E é uma pergunta que muitos, inclusive, quando se falava, até na filosofia do Nietzsche, o cara fala assim, não, nós precisamos acabar com a linguagem. Tá bom, você vai botar o que no lugar? Você vai acabar com a linguagem que tem hoje? O que você vai botar no lugar? Então, a pergunta que começou a ter de amadurecimento das pessoas tá bom, eu já sou anti-PT, e o que você vai colocar no lugar? Qual é o plano que você vai colocar no lugar? E aí eu acho que a gente está começando a ter uma fase de amadurecimento nas discussões em rede social, em que o cara que é meramente lacrador, que grita, fora xelá, fora sei lá o quê, fora não sei o quê, e com planos que não são reais de implementação, uma parcela grande da sociedade está começando, e da direita, está começando a questionar, entendeu? E está começando a dizer assim, pô, cara, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. E os super-heróis de ocasião também não vão chegar a lugar nenhum com isso. Então eles percebem isso, tá? Já tem um movimento de pessoas que estão começando a notar. Eu vou dizer uma frase que eu sempre disse isso aqui várias vezes no Puxando Fio, disse em lives com quem antes, cara, já tive o prazer de ter conversando com o Herbert também. E a gente não pode esquecer o seguinte, política é grupo, política é um esporte de grupo, política não é um esporte individual, política é grupo. Então, se você não entender que política é grupo, é hierarquia, cara, é combinar, é caçar em conjunto, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que as pessoas hoje estão começando a entender isso, que é necessária uma unidade. É claro, cara, que ainda a rede social, o cara que tem um grande número de seguidores, ele ainda usa táticas de retórica lacradoras, para provocar emoção, ainda tem efeito, mas eu acho que isso está diminuindo. Não vou dizer que é pequeno, eu vou dizer que eu acho que o pico disso passou, entendeu? Mas ainda estamos longe de um amadurecimento do cara que fala assim, qual é o plano político, eu vou votar nesses caras, porque eles têm uma unidade política e um plano político de caçar em conjunto. Não difícil. Adianta também. Difícil. Não adianta também o cara falar qual é o plano. O plano é ir pegar a varinha do Harry Potter e botar. Tem que ter um plano que seja possível, né? A gente poderia discutir o plano, né? Poderia discutir o plano. Mas eu acho que isso está caminhando, cara. Eu acho que evoluiu. Não sei o que o Herbert ou quem acha, mas eu acho que isso tem evoluído pra caramba. As discussões são muito mais maduras, né? Me parece. Vamos chegar lá, Herbert. Você que, inclusive, falava muito nos conservaloucos, né? Você foi um dos caras, inclusive, na minha
visão pessoal das coisas, assim, eu era um pouco conserva-louco, falava, pô, cara, tem que acabar com esse negócio aí, os caras são tudo, botar o pé na porta, não sei o quê. E, de repente, por causa das coisas que você escreve, depois o Kim, o Arthur, a gente conversando, eu comecei a ver, pô, não dá, né? Beleza, você pode ser o conserva louco, só que tem um paredão de 5.000 metros de aço que você não vai passar, você vai ficar lá batendo que nem um bobão. E aí, às vezes, a gente pode escalar, pega 10 pessoas e começa a tentar escalar. A coisa funciona melhor. Então, assim, eu sei que é aquela coisa que a política é não sei o que do possível, né? Arte do possível. A arte do possível. O pessoal fala, não, mas isso é muito cínico falar, mas, cara, também não adianta você só jogar com o impossível, senão você vai perder sempre. Então, tem esse equilíbrio na música. O Arthur falou, me lembrou muito a questão do político com a questão do músico, né? Não adianta o cara ter um baita conteúdo, o cara é um músico que tecnicamente está perfeito ali, se ele não tiver um coração ali, uma emoção, né? Na música é assim, o cara pode ser impecável e não transmitir nada. Eu acho que o político tem isso, a coisa do like e a coisa de ele fazer alguma coisa mesmo, ter uma substância, tem um pouco isso, né? Você fazer a música, mas com alma. Então, legal você emocionar o seu público, sendo político, mas desde que você esteja entregando alguma coisa. O que você acha? Você acha que estamos amadurecendo? Cara, eu acho que sim, mas ainda acho que falta muito, né? Estava lembrando aqui dos diálogos do Platão, né? Do Górgias, Protágoras, pessoal voltado lá para a retórica e a ideia de que, de fato, a verdade sozinha nem sempre é suficiente, né? Ela precisa vir ali, ela precisa ser colocada de uma maneira um pouco trabalhada, precisa ter um pouco de arte para poder embalar a verdade, né, para que ela não machuque e ela possa de fato conseguir uma persuasão, porque nem todo mundo entende a verdade, então a persuasão acaba tendo o seu papel. O que aconteceu é que a gente vem de um ritmo que a gente está ainda no clima de 2013. Tinha uma análise que o Olavo fazia e que eu tendo a concordar em grande parte com ela, que 2013 é como se o Brasil tivesse entrado num processo revolucionário e o Olavo dizia que esse processo estava na fase chamada de transição. Essa fase de transição ela só terminaria quando houvesse uma fase de ruptura, né? E essa fase, algumas pessoas acreditam que seria conveniente que ocorresse e algumas até tentam fazer acontecer. Bom, aí é onde eu pego o que você falou, Felipe, do exemplo do paredão, né? Como é que você vai escalar o paredão? Como é que a gente vai equacionar a questão de política se a arte do possível? Ou de essa frase ser utilizada como sinônimo de covardia ou como uma desculpa para não fazer nada. Aí a questão do senso de proporções. Então você pega uma massa que é predominantemente antipolítica, uma massa que não está acostumada. Porque veja bem, qual é a característica dessa massa que é essa direita mais popular? É uma massa que só se mexe quando tem algo incomodando. Ela não é uma massa política. A diferença da massa de esquerda para a massa de direita é que a esquerda é predominantemente política. Então ela tem uma cultura política e ela tem ideais claros, ela sabe o que fazer. Então todo mundo que é de esquerda que bebe nessa cultura tem o ideal. Você pode achar que o ideal é errado, você pode achar que aquilo é falso, que a sua ideologia não é isso não importa para essa discussão. O que importa é que essas pessoas estão agindo. Então elas vão ocupando espaços, elas vão dominando um monte de coisas que elas estão agindo, elas estão colocando o que elas acreditam em prática. E o pessoal da direita, no geral, o campo geral, tem uma ideia até o pessoal mais conservador, até na linha do que defende João Pereira Coutinho, né, de que o conservadorismo não chega a ser uma ideologia e que ele toma forma de ideologia no momento em que essa massa é provocada, quando algo está atingindo um grau de insatisfação. Então, se você pegar o pessoal mais de direita, ele vai ter esses elementos. Um certo conservadorismo, que o cara só se move quando algo passou do limite, na opinião dele, e a gente vê isso aqui no Brasil com essa cultura woke que vai chegando, vai adentrando as famílias, e aí você começa a ter valores mais conservadores tentando ser restaurados, e você tem uma massa também dentro da direita que tem um pensamento um pouco mais liberal positivista, que eu acho até que
de alguma maneira, predomina no Brasil essa visão liberal positivista. As pessoas acham que são conservadoras, mas elas também são revolucionárias de uma outra maneira, porque elas acham que dá para você tratar a política de uma forma meio desumana. Não, política é meu empregado, pô, eu tô pagando, o cara tem que trabalhar e cumprir ali o job description dele, tá ligado? Então, eu tô pagando, você me entrega o que eu tô pagando, você é meu empregado. É uma visão muito, muito liberal positivista, não funciona dessa maneira. Por quê? Porque a gente lida com seres humanos. O fato é que essa massa toda, em 2013, ela eclode ali, e na falta de um bom direcionamento, ela começa a botar a sua indignação toda para fora. E aí chega no que o Arthur colocou, né, da gente ter um certo pico de indignação das pessoas, que não é mais simplesmente um voto de protesto, é um voto de que, cara, eu quero destruir o sistema. Eu não sei o que é, mas tudo que vem das elites eu quero destruir. Que se encaixa também numa leitura que o Olavo fazia, de que essa revolução era a revolução do povo contra elites. Ele pegava lá a referência do Raimundo Faoro, os donos do poder e tal, então era povo contra elites. Então, tem umas partes ali que eu acho que o Olavo leu bem o negócio. Onde é que está o problema? O problema é que entre eu achar que está num processo revolucionário, entre eu concordar que tem indignações justas, entre eu concordar que existe sim uma tensão crescente entre povo e elite, entre eu concordar com tudo isso e achar que uma ação conserva-louca vai resolver o negócio, pô, tem uma distância. Pô, né? tem uma galáxia de distância, porque aí vem o senso de proporções. E esse é o ponto que eu acho que a grande lacuna que se encontra nesse meio de direita que evoluiu, que vem crescendo nos últimos anos, essa fase de direita, porque as pessoas começam a querer agir politicamente sem a menor noção. E elas começam a suprir a falta de noção com retórica. Principalmente quando a retórica vem alicerçada numa autoridade, ou pior, numa suposta autoridade intelectual. Então, puta, cara, eu li Oakeshott, eu leio Chesterton, eu tô aqui fodão do campo intelectual. Aí eu faço aquela pergunta que também muita gente não gosta. Eu falo, tá bom, mas me conta aí quantas pessoas você elegeu, quantas campanhas você trabalhou, né? Me conta aí como é que é na esquina da tua casa, né? Quem é você na esquina da tua casa? Porra, tu não tem voto na esquina de casa, cara, tem algo errado você ter, sei lá, milhares de seguidores e não ser ninguém na esquina da tua casa. Tem um buraco aí, porra, nem tua família te dá moral, entendeu? Então, essa lacuna, o pessoal vai lá e fala assim, não, calma aí, mas putz, eu tava um Zé Ninguém, agora eu tenho fama, eu não ganhava nada, agora eu ganho dinheiro. Então a pessoa começa a colocar a retórica, que seria algo para embalar melhor a verdade, a retórica ela vai ganhando força por si mesma. E aí a gente começa a ter um monte de palhaçada. Bom, no limite, a gente tem que trabalhar com o que tem. Sei lá, na minha experiência, eu sempre trabalhei com o que tem, né? Você trabalha na política, assessorar político, tá no meio de partido, fazendo campanha, você meio que lida com o material que está à disposição. E eu acho que essa é uma arte também, né? Lidar com o material humano que nós temos à disposição, que nem sempre é bom. E você acaba tendo que lidar com gente que você não gosta, gente que você acha que é incompetente, gente que tá ali só porque tem família grande e traz votos também pro teu time. Então, cara, tem que lidar com essa realidade. E a nossa realidade hoje, dentro desse campo mais conservador, é que tem um monte de gente que se elege só pela retórica, só pela lacração, embora isso possa ter diminuído, ainda a coisa funciona dessa maneira, o que é triste, mas essas pessoas, elas precisam tomar uma decisão de como que elas querem se manter como atores políticos. Então, beleza, eu posso ser um cara lacrador, retórica afiada, treinei lá todas as técnicas do marketing digital, os gatilhos, a forma de provocar, estudei os arquétipos, fiz técnica do muro, apliquei a toda. Beleza, aí tá eleito. Tá bom, tá eleito, agora tá eleito. Beleza. Aí vem a pergunta do Kim. E aí, qual é o plano? Vai fazer o quê? Essas pessoas, cara, eu sempre gosto de dar um voto de confiança. Eu falo, tá, beleza, a pessoa foi ali meio que no embalo e tá eleita. Agora... Pode aprender, de repente. Exato, cara. Essas pessoas, elas podem aprender. Agora, com quem você aprende política? Porra, com quem tem prática política, né? Você aprende política, por exemplo, isso tudo que o Kim descreveu, que a gente comenta já há bastante tempo, de como fazer a política no nível municipal, cara, todo o pessoal do Centrão faz isso, tirando um ou outro, que às vezes tem outros métodos de trabalho, a grande maioria faz isso, só que não faz isso é o pessoal da direita. Isso é que é um negócio ridículo, porque o que todo mundo faz, veja, às vezes eu falo, né, para um campo que é mais de direita, e às vezes o negócio tem um tom de novidade, eu falo, mas meu Deus, gente, não é novidade. Todo mundo faz isso. Todo vereador está ligado a algum deputado e ele trabalha como cabo eleitoral daquele deputado, porque aquele deputado alimenta a base dele
e manda emenda, faz isso, faz aquilo, ajusta cargo, dá nó em pingo d'água, resolve problema. Então, os vereadores estourando cabos eleitorais. Os novos deputados têm essa condição de aprender a fazer isso, só que tem um problema. O problema, meus caros, é que dá trabalho. E aí porque nem todo mundo é talhado para o trabalho. E fazer isso mesmo dá trabalho. Cara, eu já assessorei vários políticos diferentes, trabalhei para partidos diferentes. Cara, tem gente que é talhada para o trabalho, tem gente que não é. Então, assim, trabalhar dá trabalho, dá para fazer. E aí é onde o povo começa eu gosto de tocar nesses assuntos porque isso permite que o público olhe para o político e perceba, tá bom, esse cara se elegeu, primeiro mandato, tá bom, segundo, vamos ver o segundo. Pô, se o segundo não melhora muito em relação ao primeiro, tá faltando alguma coisa, né, senhores? Então, eu vejo que os políticos, eu tendo a acreditar que a esmagadora maioria desses aí são bem intencionados e apenas encontram ali um campo fértil, mas depois que eles entram, eles precisam encontrar um equilíbrio. Então, não dá para ter uma assessoria só de marqueteiros. Uhum. Você precisa ter algo formado ali, cara, para instruir a equipe, você precisa treinar a equipe, você precisa muitas vezes, o próprio político, isso os políticos às vezes por questão de ego têm dificuldade, mas eles também precisam se aprimorar, eles também precisam muitas vezes passar por um processo de coaching específico para aquilo dali, ou, isso claro, falando de uma maneira técnica, mas até de uma maneira menos técnica e mais natural, cara, se você não toma cafezinho com todo mundo que está ali perto de você, se você não vai visitar gabinete, se você não conversa, não troca ideia, você não se desenvolve. Você não faz política, basicamente. Cara, eu aprendi muito nos anos que eu trabalhei mais diretamente na política, e até nos anos que eu estava meio ali por fora, trabalhando indiretamente, cara, o que eu mais aprendi foi trocando ideia com as pessoas. É parar para tomar um cafezinho, é almoçar com não sei quem, é encontrar por acaso e puxar uma conversa. Cara, você aprende muito, você ganha muita informação, e com informação você cria, você trabalha. Então, não dá para ficar isolado só na internet ou no próprio gabinete, botando assessor para dar giro em lacração, né? Então, tudo bem, pode até continuar fazendo isso, mas uma hora o trabalho fica vazio demais, e aí o público vai desanimando, como já tem muita gente desanimando. Agora, entre o público da direita estar desanimado com isso e ter algo que possa substituir, eu ainda acho que falta. Por quê? Porque para você trabalhar com um papo mais sério, isso é difícil de ter uma penetração popular a ponto de eleger. Então é bem difícil fazer essa troca de guarda, entendeu? Eu ainda prefiro acreditar que os lacradores, os caras que têm uma boa retórica, eles, se eles quiserem, claro, eles podem ser bem trabalhados a ponto de ter uma produtividade em nível de excelência. Eu acho que essa seria a melhor conta, né? Seria porque você junta o cara que já aparece, que já se elege, e você ainda consegue fazer a equipe desse cara trabalhar, claro, fazendo um treinamento para a equipe, né? Mas eu acho que isso é um pouco do nosso objetivo aqui, como canal, como programa, o Kim no canal dele, o Arthur sempre falando da geoeconomia, inclusive, para ampliar essa visão das pessoas que estão aí, e o Kim sempre fala disso, né? O cara que conversa com o vizinho ali, o cara que faz aquele trabalho faz muito mais do que a gente aqui falando na internet, é o cara que fala, pô, cara, olha isso aqui, que você nunca olhou esse lado aqui dessa questão, você tá sempre... Ele nunca vai ver um cara que é meio esquerdoso, nunca vai ver um vídeo do Kim de 1 hora, entendeu? Nem a gente aqui falando por 1 hora. Mas ele vai ouvir o amigo que fala, pô, cara, olha isso aqui, olha essa mulher presa aqui, porque botou um batom ali. Isso funciona e tá na cara que funciona, né? Mas Felipe, vamos... deixa eu só pegar um gancho aí do que o Herbert tá pega. falando. O Herbert falando da questão da retórica mesmo. Que como virou um negócio vazio. É a clássica frase imortalizada dos intergalácticos. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Cara, é surreal essa frase, sabe? Assim, o Brasil tá no nível de violência assustador. Assustador. É uma matéria aí que o pessoal agora tá instalando portão pra tu entrar na tua casa, cara. Imagina, tu não consegue entrar em tua casa, Trielli. O Herbert falou isso aí. Sabe? É surreal, mano. Fala assim, cara, o que tá acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? Não, melhor perder de pé do que ganhar de 4. Melhor perder. E 2 das comissões que foram conquistadas, a Comissão de Segurança Pública, né? Conquistaram tanto na Câmara quanto no Senado. Então, um caminho para você tentar impedir o governo Lula de piorar ainda mais as coisas. Porque vem a PEC da Segurança Pública, já está no coração do grupo Prerrogativas. Não, mas melhor perder de pé do que ganhar de 4. Aí a Herbert fala também, todos os movimentos, o pessoal que estuda faz isso, mas e aí, irmão, na hora de colocar em prática? Eu trago até pra antes, porque assim,
você olha para trás, esses movimentos, e essa galera que estuda, eles se acham assim o suprassumo, né? Eles não conseguem compreender porque o mundo não para ouvi-los. Porque eles não são os especialistas que vão na Globo News. Aí eu tava comentando sobre isso hoje. Tu olha, assim, a gente tinha ali uma certa meio que unanimidade entre esse setor mais conservador da direita, intelectual, da posição que Olavo possuía, né? E o grau de importância do Olavo de Carvalho e suas análises. O Ebert aí pontuou, pô, eu vi aqui o Olavo, gostei muita coisa, tem uma outra discordância, beleza, mas eu nunca vi o Ebert se vendendo como um olavista, e eu nunca vi, isso eu realmente nunca vi, Ebert ganhando dinheiro em cima do Olavo. Vendendo curso, vendendo coisas, livros, livrarias. Aí tu olha hoje, isso deveria chocar as pessoas. Olavo morreu tem o quê? 4 anos, né? 3, 4 anos. Cara, acabou. Olavo de Carvalho acabou. A galera fazia piadinha que a esquerda mantou o Olavo vivo. Não, cara, o Olavo acabou. Ele precisa agora renascer. Mas ele acabou. Porque não tem mais nada. Não tem nada. Sabe? Eu tô falando pras pessoas que veneravam o Olavo, que ganhavam dinheiro em cima dele. Não tem mais nada. Você só vê circular na internet vídeo de Olavo pra bater em Bolsonaro. Você só vê circular na internet tweet de Olavo batendo em Bolsonaro. Eu não gosto de ficar usando de bengala, mas às vezes outra, eu ainda pego lá algum texto de Olavo, publicado no Jornal do Comércio, até no Globo, lá dos anos 2000, dos anos 90, e falo, cara, olha como isso aqui envelheceu bem. Olha como o Olavo estava denunciando algumas coisas interessantes que se encaixam num contexto muito maior. A última vez que eu peguei foi agora o Olavo falando, ele estava falando do diálogo interamericano, que num texto do diálogo interamericano, o Olavo estava criticando ao Seide. Isso em meados dos anos 2002, 2006. Então, assim, os intelectuais, eles sequer conseguem manter vivo o legado de alguém que eu acho que deu espaço para essas pessoas. Que antes do Olavo, eles não eram ninguém. Eles cresceram por conta do Olavo. Eles ganharam dinheiro em cima do Olavo. Sabe? E nem isso vocês conseguem manter vivo. Vocês não conseguem nem manter acesa essa chama que já estava aí, já estava rodando. Sabe? Se vocês não conseguem nem conversar com os outros intelectuais e apresentar para intelectuais, né, uma figura que ficou associada ao campo conservador da política brasileira, e você só recorre a ela para ficar atacando o líder, outro líder político, que é Bolsonaro, cara, como é que vocês pretendem solucionar esse país? Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Eu não preciso nem citar nomes aí, porque os mais conhecidos, todo mundo sabe quem é. Sim, é o que aconteceu. Esse lance do Olavo, né? Cara, eu acho o Olavo uma figura importantíssima. Eu gosto bastante de estudar o Olavo. Fiz o COF todo, fiz vários cursos, vi os livros. Só que, cara, eu gosto de olhar o Olavo como ele é. Eu acho que uma coisa importante para um pensador é a gente olhar a realidade dele. Para mim, o Olavo sempre trabalhou com contradições. E eu sempre coloquei a pergunta, né? Será que tem muitas contradições, né? Por exemplo, em dizer que o trabalho é um trabalho de 30 anos e em dizer que a gente vai resolver a coisa cercando o Congresso por 6 meses até que os políticos saiam dali e se rendam todos e a gente faz uma democracia plebiscitária por 2 anos. Então, ou é rápido ou é devagar. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E eu nunca acreditei que o Olavo fosse um cara burro. Pelo contrário, eu acho ele genial. Então, se eu acho ele genial, a hipótese que para mim me parece mais plausível é que ele trabalha as contradições no dia a dia como parte do sistema dele. E quando eu coloco isso, até meus amigos olavetes ficam chateados, porque poxa, como assim? Eu falei, cara, pô, tá na cara, né? Você fala uma coisa para um público e fala outra coisa para outro público. E aí, meu irmão, os caras vão se chocar por aí. Então, você forma intelectuais por um lado e forma conserva-louco por outro. Depois, isso tudo vai dando um efeito que vai se encaixando, no meu entendimento, na lógica dele a respeito da guerra cultural. De como, por exemplo, você tem um monte de gente que vai fazer um monte de bobagem e vai se apoiar no Olavo. E você vai ter pessoas bem preparadas. E aí um monte de gente vai apontar e falar, olha, Olavo. Pois é, cara, tipo, Olavo, Felipe, tem para todos os gostos, cara. Você pode pegar coisas extremamente profundas e úteis do Olavo, em termos de filosofia, em termos de amadurecimento, de crescimento de vida, e você pode pegar as coisas mais malucas que tem, como Dercy, por exemplo Gonçalves. E aí, então, só que essa parte da retórica, né, imitar o Olavo, eu acho que os 2 personagens mais imitados dos últimos tempos foram Olavo e Bolsonaro.
Só que as pessoas imitam o Olavo sem ter a bagagem do Olavo e imitam o Bolsonaro sem ter o punch do Olavo. Então, o punch do Bolsonaro. Então, eles são muito imitados, cara, e essa imitação vendeu, porque são dois modelos muito fortes. Num mundo em que a gente vive uma falta de referências. Veja, nós não temos mais velhos sábios, não temos mais ritos de passagem da juventude para a vida adulta. Então falta referência. Cara, o Olavo foi uma grande referência para muita gente, o Bolsonaro foi uma referência para muita gente. Então todo mundo que viu esses arquétipos funcionando passou a imitar esse negócio. E muita gente se elegeu nessa rabeira. Agora, só um outro ponto indo para a utilidade para a prática. Veja aí a tal da série do Adolescência da Netflix, dos incels, assassinato, aquela toda. Cara, você vai ver que a maior parte dos comentários que mais viralizaram no Twitter, eles têm a ver com o fato de que a direção do filme usou uma certa licença poética para pegar a história de um jovem que, na verdade, talvez fosse negro e transformar num branquerinho de classe média. E todo mundo deu mais atenção para isso. Eu falo, cara, esse, pra mim, é um ponto fundamental, porque, pô, você tem uma baita pauta importante, com um problema que tá aí batendo na porta de um monte de gente, cara, eu que faço orientação familiar, eu atendo um monte de família com esse problema, e aí a galera não pega o problema. Cara, o que o pessoal tem que fazer é ir pra pauta da realidade, ó, esse problema é real, pega a pauta. Aí tem a galera que critica lá o padre Júlio Lancelotti. Tá bom, dá pra fazer 1000 críticas ao padre Júlio Lancelotti, o difícil é ir lá e entregar tanta comida quando ele entrega. Então, tem um problema real, né? O que falta para o pessoal de direita, conservador e tal, falta uma liga com a realidade. A liga da realidade é pegar as pautas reais que estão doendo no povo e chamar na chincha e recuperar essas pautas. Essas pautas estão majoritariamente na mão da esquerda. Veja, a esquerda faz comentários e críticas a essa questão dos incels e da juventude que, embora errados, acabam sendo pelo menos mais profundos e mais convincentes do que quem só fala, olha só, tá vendo essa série? Pegaram lá a história do cara que era negro e transformaram num branco. Nossa, que absurdo, hein? Tal, coisa ou outra. Então, esses comentários são pobres. Tem que sair dessa pobreza e pegar a porra das pautas importantes e chamar no peito. É isso que falta. Mas a gente aqui no Elemento, no Quinto Elemento, não só já pegou essa pauta e criticou tanto os Red Pill quanto a esquerda, como o Arthur tem um trabalho muito legal de distribuir. Ele não gosta de falar isso muito em público, porque ele acha que não sei o quê, mas eu vou falar de distribuir comida, né? E que é coisa que realmente muita gente na esquerda e na direita fica cagando regra e não bota a mão na massa, né? E eu acho que realmente essa distância da realidade é um problema. Agora a gente tem que tomar cuidado também para não cair tanto na antipolítica, que é o que vocês criticam bastante, e eu concordo com você e com o Kim sobre isso, mas também não cair na anti-intelectualidade, porque também é importante você ter uma profundidade. Lógico. E o intelectual tem um papel. O problema, na verdade, desses intelectuais é que eles querem ter o papel que não é o do intelectual, que é eles querem ter o papel político, quando na verdade ele tem que ser o papel do intelectual. É diferente, né? São dois papéis diferentes. Vai escrever romance, porra. Vai escrever romance. Exatamente. Eu acho que o Arthur... Eu queria passar pro Arthur justamente com essa bola aí, que eu sei que é um assunto que você domina. Não, eu acho que o problema do intelectual não é que ele quer ser intelectual, é que ele quer ser líder de seita. Porque ele não quer ser nem político, nem intelectual. Ele quer ser um líder de seita escondido atrás da sua intelectualidade. Esse é o problema. E no lado da política, quando o cara é político da direita, ele esquece que o que ele está sugerindo, que é um outro problema que eu vejo muito no discurso, não é uma desculpa o termo aqui, português, claro, é uma cagação de regra, que ele vai dizer o seguinte: eu vou desenhar qual é a sociedade ideal, que todo mundo vai seguir como você deveria seguir, que é a ideia do demiurgo universal. Ele está mostrando um plano, que é a pergunta lá do Kim, qual é o plano? Qual é o plano de país? Qual é a ordem que ele acha que é a melhor ordem? E de poder também, não tem que ter medo de ter poder. Não, né? de poder mesmo, mas de país e de uma ordem, estrutura social, que é o ponto de convergência das pessoas, entendeu? E eu diria o seguinte, até para quem gosta de desenho geométrico, eu definiria isso, que é a política é o lugar geométrico, entendeu? De todas as discordâncias. Então é o seguinte, é isso, cara, tá todo mundo ali, então, o lugar geométrico é aqui, então aqui nós vamos ter a nossa discordância e tá tudo bem. E o cara vai ter um plano de sociedade onde as divergências, elas consigam ser harmonizadas num país que consiga gerar uma unidade, né? Quando você pega, inclusive, o lema dos Estados Unidos, da Fundação dos Estados Unidos, é exatamente isso, né? De muitos um.
né? Então, assim, nós somos muitos e nesses muitos nós criamos uma unidade que é onde nós vamos caminhar em conjunto, apesar das divergências. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora concreto de uma coisa que, como nós, acontece que os políticos de direita gostam de falar para a bolha e não discutir o país, tá? Exemplos clássicos, que a gente está falando sobre pautas importantes e reais, que devem estar sendo discutidas. Exemplo que vimos agora. Hoje saiu na Folha de São Paulo, tem uma pesquisa dizendo que 58% da população brasileira tem medo de sair na rua. Essa é uma pauta que o cara não tem que falar só pra bolha, não tem que ficar lacrando pra bolha da internet. Ele tem que falar um problema de segurança pública. O Kim falou que tá tendo uma discussão sobre a PEC de segurança pública. Será que ela é boa? Primeira pergunta, será que ela é boa? Não tem uma discussão real sobre o que está acontecendo, porque o nego vai passar o carro nela. Porque se 58% das pessoas têm medo de sair na rua, nós estamos falando que hoje uma Alemanha no Brasil, uma Alemanha inteira, não quer sair de casa. E isso não é um país. Veja bem, nós estamos vendo que um país inteiro não quer sair, tem medo de sair de casa. E a única proposta de discussão que está sendo apresentada é pelo Lewandowski e pela esquerda no Brasil. Enquanto isso, o cara só está dizendo o seguinte: não, mas segurança é uma pauta nossa. Tá bom, e qual o teu plano de segurança pública no Brasil? Qual o teu plano, qual o plano da direita de segurança pública no Brasil? Aí o cara fala, não. Realmente, é legal fazer, veja só, nós fazemos também o vídeo da picanha, faz o L, da abóbora, mas também 58% das mesmas pessoas não conseguem, estão comprando menos comida no Brasil. Então o cara está com medo de sair de casa e o cara está comendo menos. Qual é a política que a direita no Brasil apresenta para aquela pessoa que não está preocupada com a política no dia a dia, que não vê o quinto elemento, que não tá, não sabe o que é o não Foro tem de São tempo para Paulo, isso, não tá nem não aí. sabe o que é o Foro de São Paulo, não tem tempo para ouvir falar sobre os diálogos interamericanos, mas ele está preocupado, seguinte, cara, eu estou comendo menos. Qual é a política, o que chega para esse cara de proposta concreta da nossa direita, entendeu? O que chega? Superávit Então nós temos primário. Hoje é isso, nós temos. Então, aí eu vou puxar um gancho nisso aí, Kim. Então é o seguinte: olha, aí vem o cara, e aí você vê, você tem 58, uma Alemanha inteira que tem medo de sair na rua, uma Alemanha inteira que está deixando de comer. E aí você vem um liberal, né, que é o Armínio Fraga, chega e tem uma proposta para garantir isso que o Kim falou, precisamos garantir o superávit primário. Ele vira e fala o seguinte: precisamos ficar 6 anos sem aumentar o salário mínimo. Veja o tamanho do problema que tem hoje. Você é um trabalhador, cara, que tem medo de sair na rua, onde mais da metade da população brasileira tem medo de sair na rua, mais da metade brasileira tá deixando de comer, cara, e a única pauta que se tem ali jogada por alto é alguém dizendo que você tem que ter 6 anos sem aumentar o salário mínimo. Olha só, existe um gap. Primeiro, assim, isso mostra como que essa liderança, essa elite financista brasileira, rentista, essa elite que financeira mesmo, ela tem um profundo descaso com o Brasil, com o povo brasileiro, ela não tem um compromisso, o cara não está preocupado com isso, ele está dizendo o seguinte: 6 anos sem aumentar o salário mínimo com a inflação é levar esse povo basicamente ao extermínio. É quase dizer o seguinte: cara, morre de fome, cara, desaparece, faz um favor para a humanidade, desaparece. Essa frase do Armínio Fraga, faz um favor para o Brasil, cara, se você sabe que vão cortar e fazer pio e tudo não vai deixar, mas vocês entenderam o que é a frase. É o que ele está dizendo, e ele está dizendo isso, cara, com uma tranquilidade. Isso mostra como esses caras não se importam em liderar o Brasil para nada. Quer dizer, o Armínio Fraga não fala da questão da margem equatorial, não fala que o Brasil, por exemplo, ampliou, acabei de falar isso no GE Economia, e saiu até na mídia brasileira, ampliou oficialmente pela ONU a sua margem costeira. Nós ganhamos uma Alemanha inteira de margem costeira no Brasil. Isso significa que a gente ganhou inclusive a possibilidade de explorar a fauna, commodities, minerais. Ali nessa região, apenas 5% do que tem ali é conhecido. Então, assim, um trabalho feito pela Marinha e pela Petrobras no Brasil, isso os liberais não falam. Então o cara não fala de nada disso. A preocupação dele é só rentista, cara, e acabar com a vida das pessoas. E aí nessa hora, cadê o Partido Novo? Cadê os liberais, entendeu? Cadê o Zema? Cadê esses caras que defendem as pautas liberais? Cadê a turma do Twitter que tá aí dos liberais, que vem enchendo o saco meio do Kim todo dia, todo dia de manhã, de tarde, de noite, perguntando se a gente lê Adam Smith? E eu falo assim, pega o teu Adam Smith e vai explicar pro cara que você vai ficar 6 anos, cara, sem aumentar o salário mínimo, com 58% da população brasileira sem sair na rua e morrendo de fome. Então é um descaso, cara, que é revoltante, entendeu, Trelli? Então assim, agora, qual é o gap que tem? Sabe qual é o gap que tem? A direita não fala sobre isso.
Ela não chega a ter uma política real. Fala, cara, era para ter subido hoje, a frase do Armínio e esses dados da Folha, toda a bancada da direita no parlamento. Era para ter de bancada, toda a bancada da direita tá falando sobre isso. Era para os senadores da direita. Impeachment do Lula. É isso. Mesmo sem motivo. Só pelo simples fato que foi Armínio Fraga que elegeu ele. E chamar de relembrar que ele trabalhou pro Soros e Fernando Henrique nomeou para ser presidente do Banco Central. Lacra bem, pô. Eu fiz isso aí. Eu tenho um vídeo que eu boto toda semana do Armínio Fraga, ele falando assim, essa mercado, essa massa amorfa, a turma não sabe bem o que tá fazendo, mas quem quer pensar no Brasil no longo prazo, vota no Lula. Eu boto toda semana esse vídeo do Armínio Fraga lá para lembrar o que são os liberais no Brasil, entendeu? E ainda hoje, gentilmente, no meu Instagram, você entrar lá, você vai ver, eu boto dificilmente eu evito falar palavrões, mas está lá. Eu boto o que falar de um FDP desse. Porque o que vai falar de um FDP desse? Não tem o que falar de um cara desse, entendeu? É um cara que, bom, não vou dizer o que eu acho que merecia ele, porque serei cancelado e cortado pelo YouTube. Mas isso mostra o seguinte, agora, o tamanho da falta, desculpa rapidinho, da falta de visão política da direita, de falar para as pessoas ampliando fora da sua bolha. Porque esse é um tópico que, é óbvio, é sensível às pessoas. E veja, o cara pode até falar, pô, de comida eu não entendo, pode até entrar na disputa ideológica, dizer, não, comida é coisa da esquerda, que é uma ideia bem idiota que às vezes a gente tem, né? Que o cara deixou de comer é coisa da esquerda. Tá bom, em segurança pública. Cara, tá no jornal, 58% da população brasileira tem medo de sair de casa, cara, é uma Alemanha. E a gente não falou nada, cara. Nada. Fazer uma matemática aqui, ó. Fazer uma matemática que eu roubei do Aldo Rebelo, esse raciocínio. Eu vou fazer com o número certo. O barril de petróleo, vem aqui olhar, tá em torno de $65 o barril. Aí tu olha a Guiana Francesa. Ela consegue produzir por dia, hoje, 600 mil barris. E a partir de 2027, a expectativa é que chegue a 1,2 milhão. Né, aumentando ano a ano para chegar a 1,2 milhão. Mas vamos botar a valor de hoje, 600 mil barris. São 39 milhões de dólares por dia, só com petróleo na margem equatorial. Aí tu multiplica por 365, a gente tá falando de 14 bilhões de dólares. Vamos botar a 5,80, o valor de hoje. Dá 82 bilhões de reais. Fechava aí talvez uma parte do rombo do que está acontecendo, do superávit? Não sei, talvez sim, talvez não. Se você multiplica isso aqui por 2, aí já vai para 165 bi de real, que aí seria uma produção, eu acho que a coisa andava muito. Agora, assim, o Brasil tem a tecnologia, tem a Petrobras, é uma gigante, mas tu não vê um único comentário da turma do mercado financeiro falando que a margem equatorial tem que ser explorada, que tem que ter uma pressão. Pelo contrário, Armínio Fraga e sua trupe, eu queria usar outra palavra, começa com letra G, para falar da turma do Armínio Fraga, mano, o que é que os caras falam? Os caras falam de agenda verde, os caras querem sabotar o Brasil, então, é agenda SG na veia, é sequestro de carbono. Então os caras trabalham contra o Brasil. Ainda que você esteja tão preocupado com a questão fiscal como o Armínio Fraga, eles não começam a cobrança do andar de cima. Também nunca existe uma cobrança de reduzir os super salários, os penduricalhos acima do teto, essa coisa surreal, gente ganhando mais de 100 mil reais. E se você ainda olha para o número puramente cru e simples do superávit, do déficit, etc. tudo mais, eles falam tanto do primário. Vamos trazer para o basicão. Imagina o seguinte, você tem a sua empresa, Trielli. Na sua empresa, você ganha 10 mil reais, mas você tem um custo de 11 mil. Né? Só que você, o juro da sua empresa, porque você é um pequeno produtor musical, sei lá, cara, tu ainda vai pagar, além desses 1.000 que tu já tá devendo, tem mais 1.000 de dívida, assim, de juro mensal. Então tu tá com 2 mil. Pô, é meio pesado. Quando você olha pro Brasil, essas proporcionalidades, quando você olha além do déficit, que você ganha 10, mas gasta 11, quando você olha para esse pagamento de juro total e você compara com outros países, para você pegar o nominal, não é nem tão absurdo assim nesse momento. Então assim, os caras colocam o Brasil num cenário que, além deles travarem todo e qualquer tipo de crescimento, eles geram uma situação que o nominal não para de crescer. E o nominal no final do dia é quê? É aquele cara que está comprando o título da dívida. No final do dia, eles estão comprando o Brasil.
É isso, eles realmente querem que não pague. Eles querem que essa dívida siga crescendo. Que o governo vá pagando o mínimo possível, até deixa ela crescer, deixa crescer, siga se refinanciando, siga, né, numa espiral, para cada vez mais eles serem donos do Brasil. O Brasil foi vendido através desses títulos, tá aí. Sabe, assim, tá chegando num ponto que tá impagável. E aí, vai fazer o quê? Não vai quebrar. Os caras vão tomar um pedaço, não me dá lá, a Amazônia é minha, São Paulo é meu. Aí o pessoal que até defende aí, né, a divisão do país em micros regiões, pronto, cada um vai ter os seus donos. Uma parte do Brasil vai ser do BTG, outra parte do Brasil vai ser do Santander, outra parte vai ser da turma do Armínio Fraga. Esse é o Brasil que a galera tá construindo. Sabe, é um absurdo por todos os aspectos que você olha, e gente batendo palma, CFA lá, Rafaela Vitorino lá nesse Banco Trabalho, Banco Inter. Não, temos que olhar isso aqui sem populismo, ou seja, olhar sem o povo. Deixa o povo morrer de fome, sabe? Um bando de liberalzinho, que pra mim já é xingamento suficiente, que vive numa vida mansa, que come salmão, pede iFood todo dia, trabalha na ar-condicionado do banco, não consegue compreender às vezes que o povo está passando fome. O povo não come o básico, bando de desgraçado. E vocês querem congelar o salário mínimo. Ah, porque a Previdência... Meu Deus! Sério que vocês vão querer começar por aí? Ô Trelli, eu sei que você ia falar, mas eu quero pegar o gancho aqui do Kim, porque agora a gente tá pegou o trem, soltou o trem, velho. Depois vou soltar o trem. Não, deixa eu brigar com você. Olha só, o Kim falou dos super salários, mas eu digo o seguinte, o que acontece? E aí voltando à questão da direita, existe uma normalização, ou uma instrumentalização que faz parte da política mas você começa a ver quando o cara tá realmente fazendo política porque ele acredita, ou quando pegar o discurso de conveniência. Então, por exemplo, a mesma turma liberal que não comentou a frase do Armínio Fraga, porque tem candidato lá tipo o Salles, quando vai na Brasil Paralelo, né, e fala assim, não, porque a gente é conservador liberal, né, e aí ele fica chato, porque ele vai ter que... O que ele vai falar com isso? Ele vai ter que dizer, não, a política é liberal. Mas aí eu vou te dizer duas coisas, que primeiro, você sabe por que o Armínio Fraga não fala da margem equatorial? Porque no fundo, cara, se você tiver esse resultado da Petrobras, lá na frente é mais difícil privatizar. Então é óbvio que ele não quer que a coisa aconteça, porque ele quer ter um ativo que seja considerado subavaliado. Você quer que o Brasil comece a explorar e tenha a concessão das coisas, é só vender as empresas operacionais, começar a vender Petrobras. Depois que vender a caceta toda, aí ele vai dizer assim, não, aí ó, agora podemos explorar, entendeu? Claro, porque vai pagar o royalties. Então assim, a história desses caras é essa. Esses caras são parasitas, velho. Eles não produzem, eles não criam nada, eles são parasitas. Agora, a mesma turma, sem querer, porque eu não quero, mas é que eles não deixam, né? Eles fazem questão de bater no novo. A mesma turma que critica os supersalários do Supremo, por exemplo, eu gostaria de ter ouvido hoje da turma do Partido dos Procuradores a matéria que saiu no Metrópolis hoje, que fala o seguinte, como o Ministério Público normalizou os supersalários a promotores e procuradores. E aí você vai ler, cara, são 90%, você não está falando de 2 ou 3, você está falando de 90, desculpe, para ser preciso, né, para depois não... 80%, 90% dos promotores e procuradores, 90% receberam mais do que os R$46 mil que representa o teto do funcionalismo no Brasil. Então houve uma forma de você... É que não tem o promotor para acusar o promotor, pô. É óbvio. Então fácil. Assim, você vê que os caras falam, não, combate a corrupção, legalidade, defensor da lei, defensor da lei. Mas tá aqui, cara. Agora você fala assim, pô, tu gasta 46 mil, lembre-se, você tá falando de 90%, isso é o teto. Só que você acha que é pouco, ele bota o seguinte, ó, dados da plataforma Dados Uso e Transparência Brasil mostraram que no ano passado, membros do Ministério Público chegaram a ganhar mais de R$800 mil no único mês, cara. E houve centenas de pagamentos mensais acima de 100 mil. Então é o mesmo cara, né, que fala que o empresário é corrupto no Brasil. Que pegar o Herbert pela mão. Bichão. Herbert vai nos guiar nesse movimento. O movimento populista do rouba mais faz. Temos que voltar pro rouba mais faz. Estou com saudade. O brasileiro era feliz e não sabia. Maldita a hora que foram reclamar do rouba mais faz. Tem que pegar esse povo e pendurar de cabeça pra baixo. Mas eu vou falar assim, ó, só pra pegar o gancho pro nosso último assunto, senão a gente não acaba mais. E sejam breves, por favor, agora. Senão nosso editor me mata. O Alfredo Setúbal, que é um dos donos do Itaú, né, da Itaúsa, ele, é isso, né? Pra eu não falar errado aqui, ele
Deixa eu ver. Ele é um dos donos do Brasil. É, os donos do Brasil. Investidores da Itaúsa, é isso mesmo. A Itaú S.A. E ele tá falando assim, olha, vamos passar por tempos bicudos, viu, gente? Porque não, né? Você imagina o cara que comprou a carcaça de frango olhando na televisão e concordando ainda, né? Poxa, é mesmo, né? Vamos passar por tempos bicudos. Imagina se o seu Alfredo Setúbal sabe o que é um tempo bicudo. Por que ele acha bicudo? Porque ele fala assim, não dá pra... Imagina que eu vou investir, por exemplo, numa empresa e ela vai dar menos do que 20% para mim? É um absurdo isso. Cara, quando eu abri minha empresa, se eu ganhasse 10%, eu tava feliz da vida. Os caras vivem numa realidade tão fora da vida real, assim como a direita, você estava reclamando, esses caras também vivem numa realidade completamente fora. E aí entra aquela ideia, aí o cara, liberalzão, né? Fala assim, não, então a gente precisa arrecadar. A gente precisa ter, já que, né, vamos fazer girar esse dinheiro aí. O que a gente vai fazer? Vamos fazer bets. Porque, afinal de contas, bets vai dar dinheiro, né? Teve uma feira recentemente aí das bets, e nós do Quinto Elemento, primeira vez que saímos em campo para visitar, né? Vamos fazer, inclusive, um programa a respeito. E cara... É surreal, porque as pessoas estão falando de bet como se eles estivessem falando de investimento em indústrias, em plataformas, em coisas assim. Só que, assim, é grana de dono de cassino na Indonésia, entendeu? Você dificilmente ouvi alguém falar português ali, tirando os palestrantes, e você andava por ali, a gente falou com uma moça da Lituânia que tinha um joguinho para vender, falamos com gente do Iraque, de não sei aonde, do leste europeu, da China, tinha um monte de gente da China, do mundo inteiro. Os caras estão querendo vir aqui, os donos de cassino do mundo, para tirar uma casquinha. E você acha que esse dinheiro vai ficar aqui? Não vai, óbvio. E são bilhões, e mais de 60% desse gasto é de classe C, D e E. Ou seja, classe A e B não joga esse negócio. Ou seja, os caras estão tirando mais dinheiro da galera que tá mais ferrada. Tudo bem, ele escolheu e tal, né? Tem essa história liberal de falar. Mas é isso, cara. Vício, empobrecimento, é isso. O Brasil vai ser isso? Herbert, você que falou... não falou por... Enfim, na ordem, fala aí. Rapidamente, vocês três, rapidamente. Cara, o jogo é um absurdo, né? Porque é um negócio absolutamente imoral fomentar o vício em jogos de azar, né? Inclusive, aproveitando o pessoal que é católico aí e tal, isso é condenado pela igreja. O vício em jogos de azar é condenado, né? Então, promover esse tipo de coisa, ou seja, criar ocasiões de pecado para os outros também é pecado. Então, é bom tomar um certo cuidado, porque, veja, o jogo de azar, ele não é exatamente contrário, né, à justiça, mas o vício é. O vício cara, é muito fácil ficar viciado. Então o que a gente está vendo, senhores, é o estímulo às pessoas se afundarem completamente. Eu pego aqui muitos casos de jovens, né, família que tem adolescente. Cara, é impressionante como alguns adolescentes já vêm com a ideia quando eu perguntar, mas e aí, como é que você vai fazer aí? Você tá na escola, você tá entrando no colegial agora, o que você pretende? É faculdade, você vai empreender? Cara, não sei, eu queria mesmo era ficar fazendo aposta. Eu já ouvi essa resposta várias vezes. Cara, eu já ouvi essa resposta várias vezes. Tem jovem hoje que acha que, peraí, para que eu vou trabalhar se eu posso ganhar fazendo aposta? Eles acham que vão ficar apostando e vão ganhar mais do que perdem, entendeu? Até pouco tempo chamavam de investimento, né? Vendiam como investimento. Então, é um negócio absurdo. Então, o que a gente está vendo é o estímulo a tudo aquilo que o cristianismo, de maneira geral, sempre condenou, né? A gente vê toda uma história da nossa civilização, uma história de ordenação dos afetos, ordenação, né? Fazendo uma hierarquia de bens, ordenando as paixões, e a gente vê nessa estratégia dos jogos, né, algo que vai fazer a pessoa desandar com as paixões, colocar as paixões em primeiro lugar. Estimulado pelo Estado, né? Estimulado pelo governo. Esse é o ponto. E todo mundo tratando isso com naturalidade, só porque o governo vai receber a sua parcela em imposto. Então, assim, a gente está criando a gente está avançando numa imoralidade
Se a gente já não tinha chegado ao fundo do poço, agora é certeza que a gente está botando o pé, porque a gente foi fazendo revolução sexual, revolução disso, revolução daquele, um monte de revolução. Agora a gente está legalizando jogos de azar do pior tipo, cara, que as pessoas fazem, sei lá, pela internet com muita facilidade. Então você vê histórias de empresários aqui, que eu tenho também, contando que começou a achar esquisito de ver os funcionários pedindo muito adiantamentos. Olha ali. Aí daqui a pouco o cara tá lá, viciado em jogo e precisa se tratar porque tá viciado em jogo. Né? Então, tá ali, cara, o cara ganhando ali 2 mil, 3 mil reais por mês, 4 mil, começa a fazer jogo do tigrinho, jogo disso, jogo daquilo, daqui a pouco o cara tá pedindo empréstimo, adiantamento, né? E tá se afundando na vida. E daqui a pouco tem... Cara, é fácil cair nisso, é muito fácil. Isso daí, cara, esse tipo de jogo é igual droga. Vicia muito fácil. Vicia muito e tem fácil. Algoritmo hoje que facilita isso, né? Sim, eles são científico, que eles gostam tanto disso. É científico. Sim. Cara, eles são programados para a maioria das pessoas perder mais do que ganhar, senão eles não ganhavam dinheiro, né? Senão era o azar de quem criou o jogo, não faria sentido nenhum. O jogo é um bom negócio para quem inventa e para o governo que legaliza. Mas é um absurdo, porque isso é uma maneira de fomentar as paixões, então a gente vê que isso é civilizacional, isso é contrário à civilização. A civilização toda foi pautada, se a gente pega os épicos gregos, a própria Eneida também, cara, você sempre vê uma história dos caras se ferrando exatamente por conta do quê? Da desordem nas paixões. Você pega a Odisseia pra ler, pega Ilíada, cara, você vê sempre os caras se ferrando por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta da sensualidade, ou seja, da luxúria, né? Então, as paixões desordenadas, cara, elas são uma marca na nossa história, né? Que para quem é cristão isso é fruto do pecado original, mas para quem não é, tem que lidar com isso do mesmo jeito, mesmo que ache que a natureza humana é essa daí. Cara, isso é uma marca. Tudo que você vê na literatura, nos épicos, tudo aquilo que explica quem somos nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto civilização, mostra que essa desordem nas paixões é a causa da maioria das desgraças que acontecem na vida de todo mundo. E agora a gente tem um governo estimulando esse negócio, em vez de estimular a ordem nas paixões e a ordem dos bens. Isso sim é a barbárie sendo instaurada pela força do Estado. Arthur, vou deixar o Kim pro final, que ele tá animado hoje. Olha, aí a gente tem que entender o seguinte, vou te dar uns números que eu vi recentemente por outros motivos que me chocaram, eu nem falo das bets, falei das bets. Dividendos ano passado distribuídos do OnlyFans foram 6 bilhões de reais. OnlyFans valor de mercado hoje algo em torno de 19 bi. São 305 milhões de usuários assinantes. Ele cresceu 24%. Caraca. E pra você ter noção, a gente tá falando que ele vale metade do que o Elon Musk pagou no Twitter, acho que era 44 bi, né? Ele pagou 70% para 44 bi. Metade do que ele pagou no X. O Privacy no Brasil, que é uma plataforma nova, tem mais ou menos uns 40 funcionários, eu acho, já tem um faturamento de 50, 60 milhões ano. Então você está dizendo o seguinte, cara, pra você ter noção do que é essa indústria da destruição no Brasil. Eu chamo de indústria da destruição. E, obviamente, os bets entram nisso, a gente viu os números que são gigantes, né? Maiores, inclusive, que já impactando Bolsa Família, enfim, a vida das famílias, etc. E aí, as pessoas têm que entender que o que está por trás disso é uma política real de empobrecimento programado e destruição dos pequenos e médios negócios. Então você tem uma visão muito clara que é o seguinte, ou você vai ter um mundo que é uma disputa de quem hoje tem, que são os globalistas, que são os cartéis, os oligopólios, que querem concentrar os negócios e depois destruir as pequenas e médias empresas. E para isso, quanto mais gente tiver viciada, quanto mais gente tiver na pornografia, quanto mais gente tiver com os seus vícios aflorados, melhor para você poder controlar as pessoas, né? Você não pode esquecer, naquela primeira frase do livro da Libido Dominante, que é do Michael Jones, eu acho, né? Esqueci o sobrenome dele. Mas que Michael ele Jones, acho. Que na verdade é uma frase do Santo Agostinho, né? Mas ele fala que exatamente você controla as pessoas pelos seus vícios, né? Então é mais fácil você controlar e escravizar as pessoas pelos vícios do que de outra maneira. E Michael Jones. E Michael Jones. Então, aproveita e vê aí qual é a primeira frase, tá? Vê aí se você acha a primeira frase, que é ótima, que é do Santo Agostinho. Então, você realmente tem
essa política, e isso está sendo feito. Você não tem um estímulo ao empreendedorismo no Brasil, você não tem um estímulo à abertura de empresa, você não tem estímulo ao pequeno negócio, ao empreendedor. As pessoas fazem isso, por desespero, e o cara se vira para empreender no Brasil, mas de fato você tem hoje um movimento de empobrecimento programado, e isso passa pelos liberais, isso passa por um Armínio Fraga dizer que tem congelar o salário mínimo por 6 anos. Porque os caras querem entregar, acabar, né? Você acabar com absolutamente tudo. No livro do Dostoiévski ele fala, em determinado momento ele fala, a gente vai empobrecendo as pessoas e tal, de maneira que no fim elas não tenham o que comer. E quando elas não tiverem o que comer, eles irão nos ajoelhar e entregar a sua liberdade. Isso não é uma questão retórica, não é abstrato, não é intelectual, é verdade, é real, é puro e simplesmente. A única coisa que eu discordo que quando a gente fala que o dinheiro vai parar naquele cara que fala tailandês, eu discordo, ele vai parar em Mônaco, entendeu? Ele vai parar nos grandes centros de lavagem de dinheiro do mundo, que todos sabem, estão lá e continuam valendo para alguns. E obviamente, vai estar lá, entendeu? Onde você, quando o cara passa e vê aquele tiozão no Instagram, com aquela música do Rap Nation, né? Eu até botei aqui, vou botar aqui pro cara. Happy Nation. Aqui, ó. Quando passa no Instagram, com o cara do barco, etc. Esse é o cara que é o dono da Bet. Ele não aposta na Bet, ele é o dono da Bet. E aí você fica olhando e fala, nossa, que tal, que legal, que barcão de 120 pés, né? De 120 milhões de dólares, o cara com charutão e tal. Esse é o cara, é o dono disso aí. E na verdade, é uma política de empobrecimento programado. Não se iluda, é uma política de empobrecimento programado. Só que com o apoio dos liberais. Porque, curiosa, e por que eu digo com apoio? Porque eles trabalham para subdesenvolver o Brasil, eles trabalham para fazer políticas de congelamento. Eles falam que defendem o empreendedorismo, mas não defendem o desenvolvimento do Brasil. E no final, ele vem e começa a usar o conceito de liberdade liberal para poder continuar fazendo isso, entendeu? É exatamente isso. Ele vira e fala assim, não, mas a gente tem que liberar o BED, porque as pessoas têm direito a essa escolha. Assim mesmo como eles defendem a liberação das drogas, assim como eles defendem que a prostituição deveria ser uma profissão, né, legalizada, porque isso faz parte da livre escolha, etc. Porque, lembre-se, o liberal ele não retira valores morais transcendentes, porque ele não consegue reconhecer isso. E no final, veja bem, o grande tiro dessa história é a venda de órgãos. Não se iluda, daqui a pouco o cara vai dizer o seguinte, você tem o direito a negociar os seus órgãos porque o corpo é seu, etc. Qual o problema de você vender um pedaço disso? Já teve gente dizendo isso aí uns anos atrás, aí da direita liberal. Tem, volta e meia tem. Tem famosos, inclusive. Tem um valentão aí que tenta desafiar o Kim pro vale tudo, não sei o quê. Fica, vou fazer luta de 10 mil dólares, aí tenta pagar, porque ele acha que todo mundo é que nem ele. Ele deu pra trás de pagar, pelo que me consta, parece. Parece que era os 600 mil, era bolsa de estudo, olha. 10 mil dólares. Liberal é desgraça, né? Liberal te oferece o dinheiro do jeito que ele quer te dar. É isso. Não é assim, não, toma aí, pô, faz do jeito que... Não, eu que vou direcionar como é que tem que... É porque a lei do cara é só versando em grana, né? Então ele só consegue ver tudo como dinheiro, porque esse é o critério da moldura do cara, né? Porque no final das contas você tem que lembrar o seguinte, que faz tudo por dinheiro, né? Então lembre-se disso. Então Então, desculpa o termo aqui, vão brigar comigo, vão cheio de pi, mas é isso. Então, na verdade, o que você tem? Você tem, no final das contas, como as pessoas já defenderam, a venda de órgãos, achando que isso é uma grande liberdade. Olha só, olha que ponto nós chegamos. A grande liberdade do ser humano é poder, num grande momento de desespero da sua vida, porque ele quer que o filho dele tenha um futuro melhor, ter o direito de vender um órgão seu. Que liberdade, velho. Esse é o liberal, entendeu? É por isso que eu digo que eu não respeito o liberal, eu cuspo liberal, como diz o Luiz. Boa. Então, Kim, um falou da Eneida, o outro Dostoiévski. Traduz isso aí pro povo, que é o que você sabe fazer, porque esses caras ficam falando só dessas coisas aí complicadas. Galera, é o seguinte, velho, é o primo drogado, é o tio viciado em cachaça. Não tem mais chance nenhuma, não. Tem que pegar e dar de paulada e tomar conta, senão se perde. Todo mundo aí na família conhece um desse perdido. Esse caso aí, se eu tivesse o poder, eu nunca sei pra dentro não, só queria se fosse, sabe, todo poderoso Jim Carrey, você manda e acontece,
Eu ia falar assim, ó, tem 5 dias para os bancos bloquearem tudo. Eu nem pra cima da empresa. O banco que permitiu o gasto, eu não quero nem saber se o cara tá tendo prejuízo ou ganho. Vai perder. O dinheiro será expropriado. Ia tomar tudo. Ia tomar o dinheiro dos bancos. Ah, o cara jogou R$5 e ganhou R$10. Não importa. Os R$5 que o banco usou vai sair do banco e vai entrar pra conta do cara. O cara ganha 15 agora. Pronto. Aí os bancos têm essa opção. Se o banco não quiser bloquear, não bloqueia. Então agora o cara vai jogar com dinheiro que não é dele. Porque cada real que sair do banco dele, do cartão que o banco deu, quem vai pagar é o banco. Então pode jogar à vontade. Quem vai pagar é o banco. Tá na conta do banco. Aí eu quero ver se em 5 dias essa p de bet não acaba. Não tem condição uma coisa dessa. Isso não gera nenhum tipo de emprego. Nenhum, zero. O dinheiro tá saindo do país. Ainda ano passado eu tive que aturar a Bet Patriota. Você acima de tudo, não lembro nem como, né? Chama Liberty, Bet acima de todos. Até o slogan de Bolsonaro os caras copiaram, pô. Aí as pessoas que falam mil coisas da gente, na época estavam divulgando o Bet. Gente que nos acusa de ganhar dinheiro, de fazer isso, aquilo, outro. Aí eu fui lá olhar essa Bet. É engraçado liberal acusar a gente de ganhar dinheiro, né? Pois Trabalha a sede financeira, assim, tem a sede da empresa e a sede financeira, que são 2 países diferentes. Nenhum dos 2 países era o Brasil. A sede de um ficava em Malta, o outro em Curaçao. Eu não lembro se era... Acho que a sede financeira ficava em Malta e a da empresa ficava em Curaçao. É a Bet Patriota! É a aposta com segurança, sabe? Ah, bicho, não dá, gente. Não dá. Esse aí, você falou, foi engraçado. A canetada democrática e proibir, criminalizar a Bet e colocar na conta do banco para resolver. Era crime, né? Os caras aqui estão, na verdade, descriminalizando. Cara, o banco consegue identificar qualquer tipo de pagamento. Às vezes, quando compra uma coisa na Amazon, que ele suspeita que é errado, chega lá a mensagem: essa compra foi você? Pronto. Bloqueiem bancos. Garanta que o dia de vocês não tendo pra Bet. Pronto. A gente conversou com o cara, um dos caras lá, não vou falar obviamente o nome, a gente até falou, a gente não vai falar o nome, o cara tava reclamando, pô, até 1 ano atrás a gente botava a empresa em Macau, falou exatamente o nome que você falou. A gente botava lá e deixava lá e não tinha problema nenhum. Agora tá esse problema, o governo quer saber onde é a empresa, não sei o que. É engraçado. Pois é. Enfim, o clima ainda tava muito interessante. Bolsa interessante. Família, 30, assim, o Brasil tá gastando 30 bi por mês, 360 bilhões por ano. Cadê o Arminio Fraga aí? Esse dinheiro ajudava aí a chegar no superávit primário. Fora o Bolsa Família, que é o dinheiro do teu imposto, né? O imposto que tu paga que tá indo pra fora do Brasil. É isso aí, parabéns. Muito bem, gente. Hoje a gente se estendeu bastante, mas foi legal, foi um papo bom. Vocês interagiram, eu gosto assim, quando eu não preciso fazer muita coisa. Um começa a responder o outro, aí a coisa vai. Então, a você que está assistindo e a vocês, muito obrigado, que estão Kim Paim, Herbert Passos e grande Arthur Machado, e vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela audiência, e estamos aqui toda semana com Puxando o Fio. Aliás, eu descobri que um dos meus filmes favoritos, que se chama A Noviça Rebelde, e a minha heterossexualidade está intocada, porque é a única coisa assim, né, meio... A Noviça Rebelde, na música, um dia um filme, em inglês tem uma parte que ela fala... Soul a Needle Pulling Tray, que é uma agulha puxando um fio. Eu falei, pô, o nome do programa que a gente teve esse coisa tem a ver com o meu filme favorito. Então assistam também o Cine Quinto falando nisso. E muito obrigado a todos. Assistam o Quinto Elemento e tudo. E não deixem de assinar, viu? Que tem muita gente assistindo aqui e não tá assinando o canal, que é um absurdo. Vocês ajudam muito se vocês assinarem o canal. Assinem o canal. Grande abraço e até a próxima.